מרגישה שנפתח לה מזל, פגשה אחד גבר ורז'ל, והיא תלחש לו, מה היא תלחש לו? קח אותי. Shalom, Leculan, paz para todos, Bruhim Rabaim, bem-vindos, Haverim, amigos. Estamos de volta aqui com mais um Curiosidades do Hebraico. Hoje nós iremos ter um vídeo muito especial aqui no canal. Nós iremos trabalhar os Salmos 23. Salmos 23, Salmos de Davi. Vai ser uma bênção. Tenho certeza que você vai ficar impactado com esse salmo maravilhoso de uma maneira que você nunca viu antes. Então, espero que você goste. Se você é novo por aqui, Bruhim Rabaim, seja bem-vindo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe sua curtida, compartilhe nossos vídeos. Shalom, vamos lá. Vamos começar então. Mismor, Salmos, Parashá, capítulo Ezrim Veshalosh 23, Pasuk, versículo Ahat 1, começa dizendo assim: Mismor le David, Salmo de Davi. Aí tem um tetragrama, Yud Rei Vav Rei, Adonai, Roi, Lo Ersá. Adonai, Senhor. Roi é uma flexão de Roi. Roi é pastor. Roi, meu pastor. Lo, não, Ersá. Senhor, meu pastor, não me falta. Mismor 23:1, Salmos 23:1. Interessante também que os Salmos ele é dividido em 5 etapas, né? O Terrim é dividido em 5 etapas, o agrupamento. A primeira é do Salmos 1 ao 41, a segunda do 42 ao 72, a terceira do 73 ao 89, a quarta do 90 ao 106, e a quinta divisão é do 107 ao 150, compondo o Terrim, a união de todos os salmos. Mismor, para lembrar, é um salmo dentro desse compêndio de vários salmos. Mismor, salmo. Terrim, a união de todos os salmos. Pasuk Shetaim, verso 2. Binot Desh Iyar Betseni Alme Menurot Ienaraleni Ienaraleni. Traduzindo, Binot, em pastos. Desh, essa palavra Desh aqui é interessante que ela aparece em Bereshit 1:11, quando Deus cria ali a planta rasteira, e é exatamente isso. Aqui na tradução está verde, mas na verdade é relva, planta rasteira, muito peculiar do deserto. Davi está falando exatamente do que ele convivia. Nem sempre aparecia relva ou planta rasteira verde, muitas vezes era seca. Vou deixar uma imagem agora aqui, você vai ver uma imagem para você ter uma noção mais ou menos do que Davi estava falando quando ele fala Desh. Falando da planta rasteira, da relva, muitas vezes seca, que os animais comiam. Agora aí você está vendo a imagem de ovelhas pastando, o pastor cuidando das ovelhas. Você observa o cenário e você consegue ver que o pasto está seco, porque mais ou menos essas eram as condições do deserto, né? Porque chove pouco, então o pasto é seco. Depois na sequência, Yarbitseni, faz deitar.
né, dá essa ideia de deitar com tranquilidade, com segurança. Alme faz deitar em águas. Minorote, descanso. E daí você vê também, por final, Ienareleni, guia-me. É interessante que, se você está acompanhando pela sua Bíblia, você vai ver que está na ordem diferente, né? O texto na sua Bíblia. Porque no original não segue esse padrão. É meio que o tradutor tem que ir colocando na ordem correta. Uma coisa que nós precisamos entender é que o texto original do hebraico, transliterado e depois traduzido no português, tem uma grande diferença de cultura, de língua, de tempo. Então, muitas das vezes, os tradutores têm que fazer que o texto faça sentido na língua traduzida. Então, por isso que você fica meio vendido aí quando você está observando o original. É interessante que, se a gente for na íntegra, na real aqui, o texto ficaria: em pastos com relva, com alimento, me faz deitar tranquilo e guia-me a águas. O que Davi está dizendo? No Arrate, no 1, ele diz assim: Senhor, meu pastor, não me falta. No 2 ele está dizendo que, mesmo que o pasto seja seco, ele acredita, ele confia que vai descansar, porque Deus está guiando ele e ele vai sempre ter águas para se deleitar. Por isso ele está tranquilo. Muito interessante essa visão de Davi aqui. Pasuk Shalosh, verso 3. Nafesh Yeshovev Ienereni Vemagel Tzedek Lemaan Shemo. É interessante aqui essa palavra que começa o 23, 3, dizendo Nefesh Yeshovev. Nefesh é alma, já Yeshovev dá a ideia de chuva, de voltar. A tradução vai dizer refrigera minha alma, mas é a ideia de alma de techuvá, de arrependimento. A minha alma arrependida traz paz, né? Esse Yeshovev. Depois ele fala Ianereni, quer dizer guia-me. A alma arrependida, é guiada. Guiada por onde? Guiada pelo Venagel, vem de estrada, pista, vereda. Então, a minha alma arrependida é guiada pela vereda. Mas qual vereda? Tzedek, a vereda da justiça. Ficaria: a minha alma arrependida é guiada pela estrada da justiça. Ainda no 3 ele diz Lemaan Shemo. Lemaan é uma palavra vem de mam. Mam quer dizer propósito, direção, intenção. E Shemo vem de Shem, né? Duas palavras flexionadas aqui, né? A tradutor vai colocar por amor de seu nome, mas na verdade a ideia aqui é pela direção do seu nome. Que nome de quem? O nome do bom pastor, o Adonai, o Senhor dos senhores. O 3 ficaria: a minha alma arrependida é guiada pela estrada da justiça do seu nome. Ficaria assim o 3. E é fantástico
esse verso 3. Pasuk Arba, verso 4. Gam ki eler bege tsalemavet lo irá ra ki ata imadi shiviterra umisheaneterra remal ienaramuni. Outro verso muito interessante, esse 4. Vamos pontuar ele verso a verso. Gam pode ser além disso ou sim. Aí aqui tá gam que eler. Que é porque ou por ou que também. Eler vem de elá, ir, vir, andar. Então ficaria assim: Gam ki eler. Gam, além disso, quando ando. Ki eler. Aí vem begue. Begue vem de gai, um vale. Ainda quando eu ando num vale, Tsalemavet. Tsalemavet é uma sombra semelhante à morte. Além disso, quando eu ando no vale de sombra de morte, loirá, não temo. Ra, não temo o quê? Não temo o Ra. Ra é mal, não temo o mal. Por que não temo? Porque atá, tu. Porque tu quem? Imadi. Imadi quer dizer estar junto, porque tu estás junto de mim. Essa expressão aqui de Davi é muito interessante. Eu vou te mostrar uma foto agora, uma imagem, e você vai ver qual é o vale que Davi está se referindo. Se você observar aí na imagem, essa parte escura é o vale. Aí você vê uma construção na rocha. Essa construção na rocha é um mosteiro. Existe hoje lá em Betlém, na região de Betlém, de Belém, que é bem a região de Davi. Davi passava por essas montanhas. Se você observar, tem pequenas estradas, desfiladeiros, pequenos caminhos na beira do abismo. Davi passava por aqui com suas ovelhas para poder chegar do outro lado, porque na parte mais baixa, sentido ao Mar Morto, tinha vegetação verde. Betlém está na parte superior aqui desse desfiladeiro. Davi descia o desfiladeiro, passava aqui nessa parte escura que é o vale, que ele diz vale de sombra mortal, porque é uma estrada bem curtinha, com as suas ovelhas. Ele tinha que guiar as ovelhas, para as ovelhas não caírem no desfiladeiro, e se caísse era morte, porque embaixo são pedras, e ele é muito alto. E aí ele fala, ainda que eu passe pelo vale de sombra mortal. Ele está dizendo que, ele está falando de algo que ele viveu, de algo de experiência. E interessante que esse vale só tem luz ao meio-dia. Uma vez por dia só tem luz nesse vale, ao meio-dia exatamente tem luz. Depois do meio-dia ele fica totalmente escuro. Por isso que ele coloca o nome de Vale de Sombra de Morte. Além de ser escuro, era um lugar muito perigoso para se andar, uma estrada bem difícil. E ainda poderia ter homens mal intencionados, escondidos no meio desse caminho para poder roubar as suas ovelhas. Mas Davi está dizendo que ainda que ele ande no Tsalemavet, ele irá, não vai temer, Ra, o mal. Porque, Kiatá, porque, Imadi, ele está sempre comigo.
E o que está com ele? Isso é muito interessante. Shiviterra é uma flexão da palavra vara, a tua vara. Ele está dizendo que a vara, o que ele está querendo dizer com vara? Está falando que a proteção de Deus consola. O Mishianeterra e o teu cajado não são duas coisas, é a mesma coisa. Eu vou te mostrar uma imagem aqui para você entender do que Davi está falando. Observe essa imagem. De um lado é a vara, que ela é lisa e não tem curva. E do outro lado ela é oval, tem uma circunferência. É o cajado. Davi está dizendo que a tua vara e o teu cajado me consolam, porque é a mesma coisa. A ponta lisa, que é a vara, serve para direcionar a ovelha. Quando a ovelha está saindo do trajeto, o pastor vai cutucando as patas ou cutucando a parte do tronco do pescoço, e a ovelha vai voltando para o caminho. A outra parte, que é o cajado, quando a ovelha está enroscada ou quando a ovelha está para cair num precipício, ele inverte a posição e com o cajado ele segura no pescoço da ovelha e traz de volta. Davi está dizendo que da mesma maneira que ele usava essa ferramenta para poder dar consolo e outrora dar direcionamento, o subpastor, o Adonai, ele consola e ao mesmo tempo ele direciona. Davi está dizendo que ainda que ele está no vale de sombra de morte, no caminho difícil, ele confia que o cajado vai trazer consolo e que a vara de Deus vai trazer direcionamento. Isso é fantástico. Tá aí o 4. Que verso maravilhoso é esse que Davi está descrevendo. Fantástico. Louvado seja Deus. Passuque Ramesh, verso 5. Tarô Lefanai Shulehan Neget Tissorá Dishaneta Bashemen Rosh Kossi Revaiá. Tarô é prepara. Interessante essa palavra aqui, ó. Lefanai. Lefanai vem de uma palavra de penê. Penê é face, rosto, minha face, meu rosto. Então tá, prepara perante a minha face, o meu rosto. Shulehan é uma mesa, mas eu vou te mostrar qual é a mesa que Davi está se referindo. Você observa que eles ficavam meio que deitados sobre a mesa, né? Nessa imagem aí você consegue visualizar certinho qual era o tipo de mesa, uma mesa baixa, uma mesa que ficava no máximo 30 centímetros do chão. Eles ficavam meio que deitados na mesa. Aí você lembra do episódio da mulher que lava os pés de Jesus, né? Com as lágrimas. É porque Jesus está com os pés para fora. Igual você vê na situação eles estão. Então, a única parte do corpo que ela consegue alcançar de Jesus é os pés, porque os pés ficam para fora, virados para fora, que nem está nessa imagem aí. Então, essa é a mesa que Davi está se referindo. É interessante aqui que Neged é na presença de quem? Tissorá. Inimigos, quando me vem aperto, é uma conexão do 4, né, do vale que ele passa, que está em aperto, e ele tem certeza que Deus vai preparar uma mesa, vai ter um banquete, que era a mesma função de Davi. Depois que as ovelhas passavam por o vale de sombra mortal, eles chegavam na planície de pastos com grande banquete,
Então, do mesmo jeito que Davi proporcionava depois do perigo dele ter cuidado com seu cajado, dado direcionamento e consolo, depois do perigo, as ovelhas sabiam que teriam comida, teriam um banquete, teriam uma mesa posta para se servirem, porque o seu pastor os tinha guardado. Olha que coisa fantástica que Davi está dizendo aqui. Aí ele vem de chaneta. É interessante essa palavra. Algumas expressões que aparecem aqui no Mismor de Davi, no Salmo de Davi, 23, é bem peculiar só desse salmo. Você não vai encontrar outras referências em outras passagens do Tanar, que é a Bíblia do Antigo Testamento. E aqui está uma expressão, colocou aqui, o tradutor coloca como unges, mas esse de chaneta quer dizer engordar, ser gordo. Por quê? Porque depois que Davi está dizendo que depois que Deus prepara essa mesa, depois dessa tribulação, o alimento é com tanta abundância que vai trazer fartura, ele vai engordar, vai trazer tranquilidade, estabilidade. E o que isso vai propor? O Bashemen, o óleo. O óleo é muito usado pelos pastores do Antigo Testamento e é usado ainda hoje nos pastores de Israel. É interessante porque o óleo cura ferida e também o óleo é colocado na cabeça das ovelhas. Por isso que ele vai usar essa expressão, colocado na cabeça das ovelhas, porque tem uma mosca que ela bota um ovinho na cabeça da ovelha e mata a ovelha. E o óleo, o cheiro do óleo não permite que essa mosca se aproxime, esse inseto se aproxime e coloca esse ovo e mata. Então Davi está falando de algo que ele colocava, ele ungia as ovelhas com o sheme, o óleo puro, o óleo da primeira prensa, o óleo que era usado também para ungir o sacerdote, que é o óleo puro, o óleo santo, dizendo de Deus, o óleo da parte de Deus. Davi está falando de uma experiência que ele tem em 1 Samuel 16, quando Samuel o unge, derrama esse óleo precioso sobre a vida dele, o óleo da unção. Esse óleo significa proteção. Davi está dizendo, do mesmo jeito que ele protegia as suas ovelhas, esse óleo protege ele. E protege ele porque está sobre a sua cabeça. Aí ele diz, roche, cabeça. Cossi quer dizer copo ou taça. Tanto faz, copo ou taça, cossi. Aí ele termina, revaiar, transborda, de satisfação, de algo que é pleno, algo que é completo. Olha que fantástico esse verso 5, maravilhoso, maravilhoso. Baruch Hashem, Baruch Hashem. E o último verso, Pasuk Shesh, verso 6. Ar Tov Vahesed Ir Defuni Kol Ime Hayah Veshavet Bevet Adonai Leorer Yamim. Ar, certamente, ou certo, tov, bom ou bondade, certamente a bondade. Essa palavra aqui próxima é fantástica. Vahesed.
Vaeá, Hesed é graça, favor que eu não mereço, a misericórdia benevolente de Hashem, do nome todo-poderoso. Vem de outra palavra, Ren é graça, Hesed, favor que eu não mereço, graça. Davi está dizendo que por tudo que ele passou, essa graça ele não merece, esse favor ele não merece esse favor que vem da parte de Hashem, de Deus, de Adonai. Ele não merece. Quem é ele para merecer esse favor? E devido a esse favor, ele vai continuar dizendo: Ierdefuni, me seguirão, que eu vou seguir, que eu seguirei. Seguirei o quê? Kol, todos o que? Ime vem de Yum é dia, Ime é dias. Por causa dessa graça que eu não mereço, eu estou reconhecendo esse favor, essa bondade, certamente vou seguir todos os dias para onde? Todos os dias do quê? Do Hayá, que é a vida. Todos os dias da minha vida eu vou seguir. Seguir para fazer o quê? Veshabeti. É uma flexão. Eu vou habitar. Habitar aonde? Habitar. Bevet Adonai. B é a conjunção na. Vet vem de bait, casa. Aí você vê esse tracinho, que é o Makef, ele está ligando a palavra a Adonai, o tetragrama. Então, quando você vê esse tracinho, esse Makef, a palavra é a mesma, ela é junta, ela não se separa. Então, a casa de Deus não tem divisão, é isso que está dizendo. Bevet Adonai, na casa de Adonai. Eu vou viver na casa de Adonai. Leorer, por longos, e a mim, dias. É interessante que Davi está dizendo aqui que é a conexão do pastor com a ovelha. A ovelha não tem casa. A ovelha mora na casa do pastor. E ela mora na casa do pastor porque ela é agradecida por todos os cuidados que o pastor tem com ela. Guia ela com o cajado, guia ela com a vara, consola ela com o cajado, passa por caminhos tortuosos, mas depois tem banquete, e por tudo isso ela é grata, porque ela recebe uma hesed, uma graça, um favor que ela não merece. E por causa desse favor que ela não merece, que não tem condições nenhuma de receber, ela mora na casa do pastor. A ovelha não tem casa, a ovelha mora na casa do pastor. Davi está dizendo isso. Eu não tenho casa, eu não tenho morada, sem tua presença eu não sou nada. Por isso que eu habitarei todos os dias da minha vida na tua casa. Bevet Adonai, na casa de Adonai, porque lá eu estou guardado. Maravilhoso. Salmos 23 é fantástico. Baruch Hashem, abençoado é o teu nome. Oh, glória a Deus. Muito obrigado por você que está conosco nesse vídeo. Espero que esse vídeo tenha te abençoado muito a sua vida. A gente faz com muito carinho e muita dedicação. Shalom, Elitraot. Paz e até mais.